Muito bem, meus amigos, agora vamos estudar aqui um tema atualíssimo, que é o regime previdenciário dos servidores públicos. Nós estamos falando aqui de aposentadoria dos servidores públicos. Falaremos do famoso RPPS, Regime Próprio da Previdência Social. Esse é o nosso objeto de estudo aqui nesse bloco. Legal? Muito bem, amigos. Esse tema, ele não conta com tantas questões assim de prova, mas em 2019 foi promovida aquela grande reforma da Previdência, que acabou resultando na emenda constitucional número 103. Então, considerando que é algo que é uma mudança relativamente recente, faz todo o sentido a gente também se debruçar aqui sobre estas novas regras, essas regras atualizadas, porque o fato de ser recente essa alteração pode fazer com que questões, as bancas, o examinador volte a cobrar aqui esse assunto, tá bem? Outra observação importante aqui é a seguinte: sempre que surge uma nova reforma da Previdência, já surgiram várias após a Constituição de 88, são alteradas as regras constitucionais, mas também são criadas regras de transição. Olha só, para quem vai ingressar no serviço público atualmente, nós temos um conjunto de regras. Mas, pessoal, para aqueles servidores já antigos, aqueles servidores que já estavam ali na boca para se aposentar, o Constituinte acaba trazendo nas emendas constitucionais dessas reformas, acaba trazendo regras específicas, tá? Regras chamadas de regras de transição. Então diz lá, olha, quem já contava com 20 anos de contribuição na data X, aplica-se esse conjunto de regras aqui. Bem, aqui nesse nosso bloco, o nosso foco não será nas regras de transição, tá bem? O nosso foco será realmente nas atuais regras postas, tá? Aquelas que valem aí para os novos servidores. E dito isso, amigos, nós iremos iniciar esse nosso bate-papo distinguindo o regime próprio de previdência social, tá? Este aqui, que é o nosso grande objeto de estudos, com o regime geral de previdência social. Olha só, o regime geral de previdência social é aquele que é conduzido, a gente sempre se lembra lá do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS é a entidade pública que concede aposentadorias, concede benefícios à conta do regime geral de previdência social. Aqui nós não estamos falando do INSS, nós não estamos falando do regime geral. Nós vamos falar de regras próprias, do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Tá bem? O regime geral de previdência social, amigos, ele é estudado lá no direito previdenciário. Tá? Lá no direito previdenciário. Agora, o regime próprio, este é estudado aqui dentro do direito administrativo como regra geral. Tá bem? Olha só, o que vai acontecer? O regime geral de previdência social, nós temos um único em todo o país. Tá? Então, se você é trabalhador da iniciativa privada, lá do sul do país, do norte, enfim, do leste, do oeste, do centro-oeste, tanto faz. A você aplicam-se as mesmas regras, tá? Já que nós temos um único regime geral em todo o país, tá bem? Então, são regras que estão previstas principalmente ali a partir do artigo 201 e seguintes do texto constitucional. Legal? Então é um único regime geral para todos os trabalhadores, se nós estivermos diante do regime geral. Esse regime geral, amigos, ele é aplicável aos trabalhadores em geral, aos trabalhadores da iniciativa privada, tá? Então nós temos aqui médicos, engenheiros, advogados, enfim, auxiliares administrativos, supervisores, todos esses trabalhadores da iniciativa privada, a eles aplica-se o regime geral, INSS, tá bem? Esse regime também aplica-se a empregados públicos, tá? Aqueles agentes de empresas públicas, de sociedades de economia mista.
Legal? Aplica-se aos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão. Opa, Daldi, ocupante de cargo em comissão. Você tinha dito que o regime do ocupante de cargo, ele era um regime estatutário, e é isso aí. Se ele ocupa cargo, pouco importa se é efetivo, se é em comissão, as regras irão constar de um estatuto. Agora, tratando-se de aposentadoria, a ele se aplicará o regime geral. Então vocês vão perceber aqui que o regime próprio, ele é cada vez mais excepcional. Tá? Ele é cada vez mais excepcional, é cada vez mais difícil uma categoria pertencer ali ao regime próprio. A grande maioria, a grande massa de trabalhadores brasileiros, né, de brasileiros de um modo geral, pertence aqui ao regime geral da Previdência Social. Tá bem? Alcança também os agentes temporários, tá? Aqueles contratados em razão de excepcional interesse público, e alcança, olha só, novidade importante aqui da emenda constitucional número 103, né? Emenda da Reforma Previdência de 2019. Alcança os políticos, tá? Aqueles detentores de mandatos eletivos. Legal? A eles aplica-se agora o regime geral da Previdência Social. E esse regime, amigos, ele vai se contrastar com o regime próprio, tá? Ou melhor, com os regimes próprios. Por quê? Primeira observação sobre o regime próprio é que, enquanto o regime geral é um único para todo o país, o regime próprio, ele é criado por cada ente federativo. Legal? Então nós temos o regime próprio da União, nós temos o regime próprio do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de São Paulo, do Estado do Rio Grande do Sul, enfim, do Distrito Federal. Legal? Nós temos regimes próprios de diversos municípios brasileiros. Cada um cria o seu regime próprio de previdência para os seus servidores públicos. Então, o que vai acontecer, né? Assim como nós vimos que cada ente federativo, cada ente político pode criar um estatuto próprio para os seus servidores, cada ente político irá criar um regime próprio de previdência para os seus servidores públicos, tá? Nós estudaremos aqui as regras constitucionais que são aplicáveis a todos os regimes próprios, tá bem? Regime próprio, né, que apesar de nós termos regimes para cada ente federativo, o Constituinte limita, né, dizendo que é possível a criação de um único regime para cada ente federativo. Tá? Então aquela história, né, imagina só, o estado lá de Goiás, né, ele vai criar lá um regime próprio para os servidores efetivos da área de segurança pública, ele vai criar um outro regime próprio para os servidores da área de educação, um outro regime para os servidores da área de saúde, e isso está errado. Tá? Um único regime para todos os servidores daquele ente federativo. Bacana? Muito bem. Daldi, onde eu encontro as regras do regime próprio, né? Do regime geral, você já comentou o artigo 201 e seguintes da Constituição. Do regime próprio, amigos, as regras, elas estão, ele tem regras próprias e elas estão positivadas ali, principalmente no artigo 40 da Constituição. Legal? Principalmente no artigo 40 da Constituição. Então nós temos regras próprias para esse regime especial, né, esse regime próprio de previdência. Mas o que vai acontecer? Em muitos casos, né, um regime previdenciário, ele precisa de muitos detalhes, né? São várias e várias as regras que são aplicáveis na concessão de uma aposentadoria, por exemplo. E o que vai acontecer? Apesar do regime próprio ter ali as suas próprias regras, aqui estudadas dentro do direito administrativo, se não houver uma regra específica para o regime próprio, aplicam-se subsidiariamente as regras do regime geral aqui também para o regime próprio. Tá legal? Então, olha só, as regras constitucionais do regime próprio estão lá a partir do artigo 40, mas subsidiariamente, tá, na inexistência de regra própria, aplicam-se, podem ser aplicadas as regras do regime geral de previdência social. Bacana? Muito bem. Olha só, duas últimas observações sobre regime próprio aqui nesse slide.
O regime próprio, ele vale apenas, tá? Grave isso aqui, talvez seja o ponto crucial aqui do início dessa aula, é que o regime próprio vale apenas para servidores efetivos, tá bem? Não vale para comissionado, tá? Não vale para empregado público, como a gente comentou, não vale para os políticos, de um modo geral, apenas para os servidores efetivos. Que são aqueles, amigos, que são candidatos a terem a estabilidade. São aqueles que possuem uma relação mais duradoura com a administração pública. Então, se a relação é mais duradoura, foi criado um regime próprio para eles, para ao final de uma carreira profissional e remunerada com o serviço público, eles terem ali uma aposentadoria. Tá bem? Então, vale apenas para servidores efetivos, né? E para nenhum dos outros casos o regime próprio é aplicável. E nós temos mais uma observação aqui importante, que inclusive é uma das novidades da reforma previdenciária de 2019. Olha só, houve uma preocupação muito grande, né, do Congresso Nacional e do Constituinte Reformista no sentido de impedir a criação de novos regimes próprios de previdência social. Então, aqueles entes políticos, aqueles municípios, tá? Que até 2019 não haviam criado o seu regime próprio, eles estão impossibilitados de criarem a partir de agora. Tá legal? Então, ficou vedada a criação de novos regimes próprios pelos entes federativos que até então não haviam criado. Muito bem, pessoal. Feita essa distinção, agora sim, feita essa distinção, a partir de agora, nessa nossa aula, a gente vai falar apenas sobre regime próprio, tá? Sobre regime próprio. E eu quero iniciar o nosso bate-papo aqui sobre regime próprio, regime especial de previdência dos servidores públicos efetivos, transcrevendo aqui para vocês o artigo 40, o caput do artigo 40 da Constituição, tá? Olha só. Eu vou projetá-lo e nós vamos extrair uma série de conclusões importantes aqui a partir desse dispositivo, da dicção desse dispositivo constitucional. Ele diz o seguinte: o RPPS, né, o regime próprio da Previdência Social, legal? Regime este que é próprio dos titulares de cargos efetivos, tá? Dos titulares de cargos efetivos, tá? A gente já havia ressaltado isso aí. Ele tem caráter contributivo e caráter solidário, tá? Caráter solidário. O que significa isso aí? Se ele tem caráter contributivo, significa que os servidores efetivos, tá? Aqueles que fazem parte desse regime, devem contribuir. Tá? Não é algo assistencial, é um regime contributivo. Então, todos os meses, o servidor público coloca a mão no bolso e realmente paga ali para o regime, tá? Ele dá ali a sua contribuição para que o regime possa se sustentar. É um regime contributivo. Mas é um regime solidário, tá? É um regime solidário. E nós vamos ver que o regime próprio de previdência social, ele é um regime de repartição simples. De repartição simples. Tá? Justamente em virtude desta solidariedade, desse caráter solidário do regime próprio. E o sistema de repartição simples, ele se diferencia, ele se distingue do sistema de capitalização. De capitalização. Como assim, Daudi? Não entendi. Olha só. No sistema de repartição simples, tá? Que é adotado aqui no regime próprio, todas as contribuições que são recebidas dos servidores públicos, as contribuições das mais variadas fontes, essas contribuições são socializadas. Tá legal? Essas contribuições são socializadas para se conseguir custear o pagamento dos benefícios, o pagamento das aposentadorias.
Tá legal? Esta solidariedade inerente ao regime próprio se contrasta com o regime de capitalização. Se você já teve um plano aí de previdência privada, né, de previdência complementar, né, você vai perceber que a esses planos de previdência complementar aplica-se o regime de capitalização. O regime de capitalização ele funciona como se fosse uma conta corrente, tá? Como se fosse uma conta corrente. Você abre lá, né, o seu extrato, né, cada participante do regime de capitalização ele tem ali a sua conta específica, tá? Então ele tem ali uma conta, né, como se fosse uma conta corrente, uma conta bancária. Né? Ele vê ali todas as contribuições que ele fez, né, que um patrocinador fez ali em seu favor. Ele vê ali os juros que são aplicados, os rendimentos ali daquelas aplicações, aí ele vai acompanhando o saldo dele ir engordando, né, ir crescendo ali ao longo dos anos. Isso funciona, pessoal, lá para o regime de capitalização, tá? E esse regime não é válido, não é esse o regime adotado aqui no regime próprio, tá? Porque o regime próprio todo mundo paga, todo mundo recebe, há uma socialização, né, há uma repartição das contribuições, tá bem? Muito bem. Além disso, este regime ele é custeado mediante contribuição do ente federativo, tá? Do ente federativo que é para quem trabalha ali, aqueles agentes públicos, tá? É custeado também por contribuições dos servidores ativos e também dos aposentados e pensionistas. Tá legal? Então vejam só, nós temos 3 formas de custeio, 3 formas de contribuição aqui. A contribuição do próprio ente político, tá? Então, o ente político, em tese, né, ele deveria contribuir aqui com esse regime próprio. Nós temos uma outra fonte de contribuição que é de um servidor que está na ativa, tá? Todos os meses lá desconta-se ali um determinado valor da sua remuneração a título de contribuição previdenciária, mas atualmente, o servidor que já se aposentou, ele também contribui, tá? Então isso também tem a ver com a solidariedade do regime próprio. Existem essas 3 formas de contribuição, tá? O servidor aposentado e o pensionista, ele vai contribuir, mas nós vamos ver mais à frente, apenas em relação àquilo que superar o teto do regime geral de previdência social. Ou seja, imagine aqui comigo a seguinte situação, tá? Eu tenho ali um aposentado, servidor público, estatutário, aposentado, e olha só, ele recebe ali de proventos de aposentadoria, vamos imaginar aqui 15 mil reais. Muito bem, todos os meses, 15 mil reais ali na conta corrente desse servidor público. Muito bem. Agora, o que nos diz o texto constitucional é que, vamos imaginar aqui que o teto, né, o limite máximo dos benefícios lá do regime geral da Previdência Social, né, por hipótese, vamos imaginar aqui que ele seja de 5 mil reais. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Todos aqueles proventos da aposentadoria desse servidor que superarem aqueles 5 mil reais, que são o teto do regime geral, sobre este valor aqui em vermelho vai incidir um percentual de contribuição previdenciária. Tá legal? Nem sempre foi assim no Brasil, mas atualmente não é uma novidade de 2019, isso já valia anteriormente em virtude de reformas previdenciárias anteriores, mas atualmente há 3 formas de contribuição de custeio: do ativo, do inativo, pensionista, e também do ente público. Tá legal? Essas contribuições, elas visam a preservar um equilíbrio do sistema, tá? Um equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência, tá? Então, a grande importância dessas contribuições é para manter as contas, né, daquele regime próprio, de certa forma, equilibradas. Tá? Equilíbrio financeiro, equilíbrio atuarial, atuária, né, uma ciência que estuda aí regimes previdenciários, enfim, e traz regras ali que visam a preservar a saúde financeira do regime de previdência. Muito bem, pessoal.
Olha só, nós vamos encerrar esse bloco aqui e no próximo bloco nós vamos passar a falar das aposentadorias, dos principais benefícios aí do regime próprio de previdência social.